Mas olha aí, tô gravando aqui no, acho que é o Parque Eduardo Gomes aqui, né? Hoje um assunto, não sei se complexo, se delicado, se, enfim, não sei qual é a palavra, mas eu quero falar sobre formação, né, de outro ser humano, tá? Ter filhos, né? Ser responsável por um outro ser humano, né? Ser responsável por guiar, orientar, por direcionar, né? E algumas pessoas me falam, né, que eu não posso falar. Olha o cara que era ali, ó. Tô andando aqui no meio de um, ó, olha aí que bacana. Até com uma toalhinha aqui, ó. É massa falar andando. Mas algumas pessoas chegam e falam pra mim, né? Ah, Siddhartha, tu não é pai, né? Tu não tem propriedade para falar sobre isso, né? Sobre ter filhos, né? Tu não entende nada disso. Então tu tem que, com relação a esse assunto, tu tem que ficar quieto, né? Não é pai, então tu não pode falar sobre ter filhos, sobre criar filhos. Primeiro que a minha postura ela já é diferente nesse sentido, né? A gente não cria um outro ser humano. Eu tô ali como pai, tá? Como um ser humano responsável, eu estou formando um outro ser humano, né? Então não é criar, eu vou criar um filho aqui, eu vou criar essa criatura aqui. Não é assim, gente, sabe? Então a postura já começa aí, sabe? A diferenciação já começa aí. Eu estou responsável por formar um outro ser humano, um cidadão, uma pessoa, né? Que sei lá, tem que ter a capacidade de discernir, tem que ter a capacidade de pensar, tem que ter a capacidade de tomar decisões. Aí eu me deparo com essa frase assim, né? Ah, tu não é pai, então tu não sabe. Peraí, deixa eu ver a aqui, ó. Aí, aqui ficou melhor. Então tu não é pai, tu não sabe, né? Sobre filhos e tudo mais. Então eu posso até não saber, sabe? Sobre a paternidade, eu posso até não entender sobre o que é o sentimento, né, de ser pai. Eu posso até não saber, né, essa questão assim, bater um filho, sangue do meu sangue, sabe? E ter esse amor de pai, digamos assim, mas eu tenho um amor de ser humano para ser humano, né? Então eu tenho dois enteados, né? Um de 13 hoje e um de 23. Eu comecei a conviver com eles quando eles tinham 6 e 16, né? Então, eu peguei assim a parte inicial, né, do mais novo e eu, claro, não estava ali para substituir ninguém, para fazer trabalho de ninguém, não era isso, né? Mas eu me coloquei ali, né, à disposição para formar, né, para auxiliar, para ser contribuição, né, na formação do ser humano, né, do mais novo e, lógico, do mais velho, se assim quisesse, se assim tivesse abertura, né? Mas no meu entendimento, o que eu tenho que ter, né, para poder formar um outro ser humano, né? Eu tenho que ter responsabilidade, né, consciência, né, e eu tenho que ter amor, né? Mas eu acho que assim, ó, responsabilidade e consciência, né, do que eu estou fazendo ali já é bacana, né? Então, só para exemplificar, né, como eu estou formando um ser humano, eu tenho que ter essa percepção de que eu preciso preparar aquele ser humano para o mundo, né? Preparar aquele ser humano para a vida, né? Para que ele tenha independência, autonomia, para que ele saiba fazer escolhas. Talvez ele não vá saber fazer todas as escolhas, mas ele vai ter um preparo, um penso através de mim, né? Então, só para exemplificar, né, como é que é o meu esquema, para que tu possa entender aí desse lado.
E veja bem, eu não estou fazendo esse vídeo aqui para dizer que tu está fazendo errado, para falar que tu tá, sabe? Eu não estou te julgando, eu não estou te criticando. Tem que assimilar esse conteúdo aqui. É, assim, tem que assimilar esse conteúdo de uma forma madura, tá? Com maturidade. Não leva pro pessoal, não fica aí né, de birra, tá? Não fica de birra. Não cruza o braço, faz beiço, né? Se fizer sentido para ti as coisas que eu estou falando aqui, show de bola. Se não fizer, também show de bola, né? Mas vê aí o que faz sentido, né? E aí a gente já começa no seguinte sentido, né? Muitas vezes o pai e a mãe, eles são vistos, e até os pais se percebem assim de repente, né? Talvez como deuses, né? Santos, né? Tipo, nunca erram, jamais falham, né? Não cometem enganos. Então já começa por aí, né? O que o pai e a mãe né? Em primeiro lugar, antes de tudo, né? É um ser humano, cara. E o ser humano pode errar, o ser humano pode acertar, pode pensar, pode pedir desculpas, pode falar, olha, bah, eu ratei aqui, eu poderia ter feito melhor e não fiz, né? Eu sei lá, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então é isso, né? Então tirar o pai e a mãe do pedestal, ou tirar o pai e a mãe do lugar ali de santos, né? E deuses, e que sempre vão saber o que é melhor para os seus filhos, né? Que não é verdade isso, né? Muitas vezes não vão saber o que é melhor para os filhos, porque isso é algo assim, eu vou saber de acordo com a forma que eu fui criado, com as minhas bagagens, com o que eu sei hoje, né? E talvez o que eu saiba hoje esteja defasado. Talvez o que eu saiba hoje sobre guiar, orientar o outro ser humano esteja defasado, né? Então, se eu cresci numa família que era só no grito, no espancamento, cara, é isso que eu vou repassar para o meu filho, para minha filha? Espancamento e grito, né? Opressão, né? Vou ser o autoritário? Não, você é a autoridade ali, que é diferente. Autoridade e autoritário, tá? Autoridade, pô, tu consegue colocar o respeito ali. Tu sabe o que tu tá fazendo, né? Tu sabe o caminho. E às vezes não sabe. E às vezes tu vai errar, né? Ah, eu sou pai, eu sou mãe, eu sei o que é melhor pro meu filho. Pode estar bem enganado, né? Então, para te ter uma ideia, assim, do que é a minha postura, tá? Assim, responsável por outro ser humano. Por exemplo, tá? Vou te dar alguns exemplos, tá? Teve uma vez que o meu enteado mais novo, ele me perguntou o que tinha para almoço, né? O que vai ter para almoço, Siddhartha? Né? Então, assim, de prontidão, o que uma mãe e o pai faz, né? Na hora, assim, porque é mais rápido, é mais ligeiro, sem incomodação nenhuma, né? Não precisa me indispor, não preciso criar caso. Eu vou falar o que tem de rango ali, né? Vou falar, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Só que daí, o que acontece geralmente, né? Aquela criança ali, ela tá imersa num videogame, num celular, tá ali no sofá, com a cara numa tela e, cara, não vai dar a mínima porque tu tá falando, sabe? Não tá nem aí, sabe? Nem ouviu o arroz, o feijão, a massa, o ovo, nem prestou atenção, cara. Então, essas coisas tem que se ligar. O que eu faço? O que eu fazia, tá? Eu fazia assim, ó, olha só, fulano, né? Vem aqui me dar uma mão, né? Na cozinha, vem me ajudar aqui. A gente vai preparar junto aqui o rango e aí tu já vai saber, né? O que tem de rango, sabe? E aí vai ser bacana a gente fazer junto aqui e tal. Então, é sempre nesse sentido, sabe? No sentido de puxar, no sentido de formar um ser humano, né? Então, e aí ele me perguntava e eu falava, claro, uma criança, cara, uma criança está aprendendo, vai perguntar, vai querer a coisa mastigada, mas eu, ser humano, responsável, né? Consciente, atento, desperto, que eu estou formando um outro ser humano, estou preparando aquele ser humano para a vida. Então eu tenho que ter esse discernimento, né? Então eu chamava, sempre chamei, olha, vem cá, vamos fazer. Agora,
posso muito bem fazer o fácil, eu posso muito bem chegar e falar, vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo, e tá, é isso aí. Então eu tô jogando fora, sabe, toda uma chance, né, todos os dias eu tenho a chance de ensinar alguma coisa, de mostrar algo, de dar o exemplo, todos os dias. Mas aí o que a gente faz, né? Tá no automático, né? A gente simplesmente não faz, né, cara? A gente faz mais rápido, mais fácil, né? Então, azar, sabe? Não sei lá, aquele ser humano que se vire, que tropece aí, né? Sofra mais do que o necessário. Sabe, gente? Teve um outro exemplo, tá? Que tava chovendo e aí o meu enteado mais novo, ele chegou e cogitou, né? Cogitou a ideia de não ir na escola, né? Não ir na escola. Aí, o que aconteceu? Aí eu falei pra ele, cara, assim, ó, eu sei muito bem essa coisa aí de não querer ir na escola, tá? Tudo bem, eu te entendo. Mas olha só, tu tem um carro, tá? Pra te levar na escola e te buscar, né? Te largar na porta e te pegar na porta. Tu tem roupas boas, bons tênis, tu tá bem alimentado, né? Tomou o café da manhã, ou sei lá, né? Se era de tarde, né? A aula dele na época, né? Tomou um café da manhã, tu vai sair sossegado, né? Descansado, tem todas as condições estão favoráveis para ti ir na escola, para ti ir lá aprender, ter essa parte de convivência, né, com outros seres humanos, né? E aí eu penso que é isso, gente. O pai e a mãe tem que fazer esse tipo de ação, tem que ter esse tino, sabe? Tem que se ligar nas coisas, gente. Não posso simplesmente, pois é, né, é triste, chato, né, ir na aula, tá chovendo, poderia ficar aí, né, deitado, vamos jogar videogame o dia inteiro, vamos assistir não sei o que. Não é que não vá ter os momentos, né, nesse sentido, gente, tá, de se divertir, olha aí, hoje E eu comecei a falar pra ele, cara, olha só, tem outra situação aí, cara. O professor, a professora, se for 3 alunos, 2, 5, 10, não interessa. O professor vai estar lá para dar aula, vai estar lá presente, né? E aí eu comecei a falar sobre o respeito ao professor, né? Pô, o professor vai estar lá, cara. O professor vai lá dar aula, ele não vai chegar e, tá chovendo hoje, olha só, eu não vou dar aula hoje para os meus alunos, eu quero ficar em casa aqui, né, de pantufa e embaixo da coberta. E aí a gente tem que explorar isso, gente, sabe? Tem que explorar isso desde pequeno, não pode ficar com medo de falar as coisas, sabe? Porque se eu falar isso aqui vai magoar a criança, vai magoar o... Não, gente, tem que ter maturidade, responsabilidade. Então, aí eu citei isso do respeito ao professor. Então, sempre quando surge, né, alguma situação, né, da criança, tá, que a gente sabe que ela está ali aprendendo, né, ela está vivenciando ali as coisas, então eu sempre puxo para esse lado do pensar, para esse lado do raciocinar, explorar, né, tudo ali que a situação oferece. Cara, e são inúmeras. Por exemplo, tem uma coisa que é muito interessante e importante, tá? Um pai e uma mãe se ligar. É que é o seguinte, não existe nenhum favor dentro de casa, tá? Não existe essa coisa de favor. Os filhos não estão fazendo favores por estarem limpando seus quartos. Os filhos não estão fazendo favores, né? O favor de lavar a louça, o favor de limpar a mesa, o favor de limpar o fogão. Não estão fazendo nenhum favor de varrer a casa. Eles fazem parte da casa, eles não são hóspedes da casa. Eles fazem parte do sistema da família. Só que na verdade não fazem, porque os pais não puxam os filhos para fazerem parte. Então aí tu vê muitas vezes ali a mãe ou o pai, por favor, faz isso aqui para a mãe. Por favor, faz isso aqui para o pai.
Ai, por favor, dá uma ajeitadinha. Cara, não é um favor. Os pais não estão ali fazendo favores para os filhos e os filhos não estão ali fazendo favores para os pais. É obrigação, gente. A gente tem que, direitos e deveres, né? Então, assim, deveres, gente, obrigações, né? Então, a comunicação ela tem que ser muito clara, né? Eu vou chegar, vou fazer toda a parte da comida, tá? Aí, o que eu falava? Olha só, cara, seguinte, eu fiz a comida e a louça é contigo. Fechou? É isso, gente. Não é, ai, olha só, tu pode fazer um favorzinho pra mãe, pro papai, que o papai e a mamãe estão cansados, que a gente tem assim um monte de coisa pra fazer, e aí tu poderia fazer o favor, aí depois eu posso até te dar uma coisinha aqui, vou te dar um mimo, vou deixar tu ficar aí no celular. Não, cara, não tem que fazer esse tipo de história, não tem que fazer esse tipo de curva, né, para delegar uma coisa simples. Olha só, eu fiz a comida e a louça é contigo, fechou? Pronto, assim, sem muita explicação, sem dar muita curva, sem ficar inventando história. Gente, é isso, tá? Esses dias eu tava no mercado, cara, tem um monte de coisa que eu tô falando aqui, tá? Às vezes eu tava no mercado e aí, cada corredor que eu ia, eu via uma cena muito que me deixava triste, assim, bem, cara, aflito até. Eu acho que a palavra é aflito. As crianças dentro do carrinho de supermercado, dentro do carrinho de supermercado, cara. E aí as crianças tudo ali, cara, com um celular na cara, assim, velho. Sabe uma coisa assim, ó, o celular assim na cara, velho, assim, e aí aquilo me deixava, e aí alguns carrinhos estavam com cheio de coisa em cima da criança, cheio de produto de limpeza, e a criança enterrada naquele celular, enterrada naqueles produtos, e aí assim, gente, não adianta a gente ficar depois xingando esse ser humano, chamando atenção e, sabe, e se invocando, se nós mesmos, adultos, estamos permitindo isso. Nós estamos guiando esses seres humanos para esse caminho, para o caminho da alienação, para o caminho da dopamina barata. Nós estamos incentivando esses seres humanos a ficarem dormindo, né? Qual é a minha... O que eu penso, né? O que eu penso? Bom, eu como pai, né? Ou eu não sou pai, tá? Mas eu como pai, o que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que fazer aquela criatura, aquele ser humano fazer parte do mundo, fazer parte da vida real, fazer parte daquele universo do mercado, dos valores, né? Dos corredores, e escolher junto e daqui a pouco fazer uma brincadeira. E, sabe, não deixar aquela criança esquecida ali, abandonada num carrinho, sabe, tudo por cima. Então, aí, o que acontece? A criança fica ali, né, não sabe o que está se passando, nem viu nada, olha, tá totalmente fora do mundo real, totalmente fora de qualquer situação da vida real. E assim vai, cara, vai até os 13, 14, 15, 16, 18 anos, cara. 18 anos e daqui a pouco aquela criatura lá tá com 18 anos, velho. E não sabe onde é que fica a esponja, né, da louça. Não sabe onde é que fica o detergente da louça em casa, né? Não sabe fritar um ovo, não sabe, sei lá, fazer um frango na frigideira, gente. Aquela criatura não tem autonomia nenhuma. Aquela criatura depende dos pais pro básico, né? Tipo assim, tem tudo dentro de casa para se virar. Tem os rangos para fazer, tem ali todas as ferramentas, mas não sabe usar, não sabe onde é que tá, né? E daí tu imagina um pai e uma mãe fica fora de casa umas 5 horas e aquela criatura lá tem 15 anos já, 16.
aquela criatura fica esperando o papai e a mamãe chegarem para fazer um movimento, para ver o que tem para comer, né? Tipo assim, espera o pai e a mãe chegarem em casa, para abrir a geladeira e ver o que tem para comer dentro da geladeira. Esperam o pai e a mãe chegarem em casa para perguntar o que tem para comer, o que eu faço para comer, né? Então, gente, esse vídeo é sobre isso, é sobre essa minha até inquietação, sabe? Com relação às crianças, à formação do ser humano, com relação a ser pai. E eu repito, eu não sou pai, eu não tenho a experiência da paternidade, mas eu penso, eu sinto que ser pai, ser mãe é algo tão grandioso que talvez algumas pessoas não consigam enxergar a dimensão, né, dimensão disso tudo, né, de ter a chance de formar um outro cidadão, de ter a chance de formar um outro ser humano. E aí quando eu tô, sabe, assim, com essa responsabilidade de guiar um outro ser humano, uma criança, um pré-adolescente, para mim é algo tão fantástico assim, sabe, poder ensinar, poder repassar, poder formar um outro ser humano. Então, no final das contas, a gente tem que ter ali a consciência, né, do quanto nós estamos abandonando as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, né, abandonando dentro de casa, perto deles, abandonados, né, com os pais perto, né. Então, é isso, gente. Esse vídeo aqui foi para falar sobre isso, sobre não ser pai, mas talvez eu tenha uma percepção bacana do que é ser pai, do que é ser o responsável por formar um outro ser humano, sabe? E de forma alguma eu tô amando aquele ser humano se eu tô dando tudo pronto, sabe? Entregando tudo na bandeja, fazendo tudo, sabe? Quando eu estava ensinando ele a arrumar a cama dele, né, o meu enteado mais novo, eu não fazia para ele, eu fazia com ele, né? E foi uma jornada muito bacana, porque teve birra, teve choro, teve irritação, né? Teve ali os momentos, eu te odeio, olha só, o que tu tá fazendo comigo? Sabe? E aí eu, né, toda a paciência, ficava aguardando ali, ele sentia tudo aquilo. E aí foram dias, assim, semanas, né? Aí dobrava com ele, aí depois ele falava, me ajuda aqui. Não, aí agora sim, agora tu vai fazer sozinho. Falava pra ele, né? Agora tu vai sozinho, vamos ver como é que tu tá aí. E assim foi indo, e foi indo devagarinho. E eu fui ensinando, né? E ele aprendeu. Mas essa parte da cama é um exemplo clássico, assim, de todo o meu comportamento com relação ao meu enteado mais novo. E lógico, o mais velho também, né? Se ele estivesse aberto e prestando atenção, ele ia pegar também, né? Mas é isso, sabe? Todos os meus movimentos são para ensinar, para formar, né? E a gente tem que se ligar nisso, gente. Tem que se ligar, porque depois não adianta a gente ficar reclamando, tá? Que a geração tá desatenta, que a geração não tá atinando, que a geração não tá sabendo fazer nada, que a nova geração tá lerda. Só que quem não tá fazendo o trabalho que tem que fazer de formar essa nova geração são os adultos que estão nos bastidores, né, disso tudo. São os pais, né? Ou qualquer outro adulto, tá? Qualquer outro adulto, não precisa ser pai,
E esse negócio aí, né, de ser pai, ser mãe, né, se fosse por isso, né, não poderia existir a adoção, né? Ninguém poderia adotar um outro ser humano, porque quem vai adotar, tipo, não é o pai nem a mãe. Então não tem propriedade nenhuma, nem capacidade, nem aptidão para formar um outro ser humano, né? Isso seria algo exclusivamente dos pais, né? Biológicos, né? Então, para te ver como não faz sentido isso, né? A pessoa ser julgada, né? Por não ter a paternidade ou a maternidade, né, incapaz, né, de falar sobre esse assunto. Então, esse tipo de argumento, né, para mim é inválido, né? A gente tem que ter consciência, responsabilidade, discernimento, autorresponsabilidade. É isso que precisa ser, né, e ter para formar um outro ser humano. Você precisa estar bem consigo mesmo, com seus pais também, né? Com a sua criança interior resolvida, né? Acolhida. É bem complexo, gente, esse negócio, tá? Não é só colocar um filho no mundo, não, e é isso aí, vamos levando, e a gente vai cheio de feridas, botando insegurança nesses seres humanos, botando um monte de medo e repetindo alguns padrões que não tem nada a ver mais na criação, na formação daquele ser humano, sabe? A gente vai repetindo coisa. É complexo, viu, gente? Então tem que pensar bem, viu? Antes de ter um filho, adotar, tá? É muito sério o negócio. Tá bem, gente? É isso. Então, um salve aí pra todos, gratidão por me escutarem, gratidão por me ouvir, por me assistir. Fico muito feliz por essa oportunidade de estar expressando aqui um pouco do que eu sinto, né, dessa parte toda de paternidade ou não, né? Eu não tenho essa experiência da paternidade, mas é isso, tá? Um grande beijo, abraço aí e bora que só melhora. Eita, nós! Iha!